Olá pessoal, aqui é o Ivan e vocês querem saber o que o Bolsonaro precisa fazer para reverter a derrota certa nessa eleição? Pois bem, não mandem esse vídeo para ninguém ligado à campanha do Bolsonaro, mas eu vou explicar o que o Bolsonaro precisa fazer, tendo como foco a estratégia de ganhar no estado aqui de Minas Gerais. Porque nas últimas eleições, todos aqueles que ganharam em Minas Gerais assumiram a presidência, ou seja, ganharam a eleição como um todo. E isso não é algo à toa. Minas Gerais é um dos estados mais importantes do Brasil em quesito econômico e também em quesito eleitoral, porque tem 16 milhões de eleitores. Mas agora vamos olhar para a geografia do estado. É importante notar que Minas é como um resumo do Brasil. Inclusive, essa frase nem é minha. Mas o fato é que o norte de Minas se parece muito com o Nordeste. Aquela região que faz fronteira com a Bahia se parece muito com o Nordeste. Já o sul de Minas se parece muito com a região do interior de São Paulo. O oeste do estado, a região do Triângulo Mineiro, lembra muito o centro-oeste, Goiás, Mato Grosso e etc. A mentalidade das pessoas, as atividades econômicas das pessoas nessas regiões se assemelham muito a esses outros estados. O mesmo vale para a região leste de Minas Gerais, que faz fronteira com o Rio de Janeiro, onde a população tem uma maneira de pensar muito semelhante à população do interior de estados como Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, ganhar em Minas Gerais tem significado ganhar a eleição no Brasil todo. E se o Bolsonaro quiser ganhar a eleição, né? As pesquisas mostram ele tomando um esculacho em todos os cenários, ele precisa ganhar em Minas. E se eu fosse ele, quais seriam os grupos, as fatias da população que eu iria atrás para tentar reverter a situação? A primeira delas seriam os jovens, os homens jovens na região metropolitana de Belo Horizonte. A região metropolitana de BH tem praticamente 6 milhões de pessoas. É muita gente, é muito eleitor. E o Bolsonaro não vai ganhar nada procurando voto nos jovens de classe média alta que moram em Belo Horizonte, na região lá do Mangabeiras, do Sion e etc. Não vai conseguir voto no jovem de classe alta, principalmente nas feministas desses lugares. Se ele quer procurar voto em algum lugar, ele tem que ir atrás do jovem das classes C, D e E, que vive na periferia de Belo Horizonte, vive em cidades como Contagem, Betim, e para isso, para conseguir atingir esse jovem, ele precisa de alguém que já seja reconhecido no meio, né? Ele precisa de alguém que tenha credibilidade diante desse público. Então ele precisa de figuras populares com esses jovens, figuras que tragam identificação, principalmente com o jovem evangélico. Quem que ele pode usar para fazer isso? Tem lá o cachorrinho dele, né, o bibelô do Bolsonaro, o Nicolas. Ele pode usar o Nicolas. Mas vai precisar de mais figuras e vai precisar também usar lá o fundão eleitoral para patrocinar conteúdo segmentado para essa faixa populacional. Porque o jovem, ele tem a tendência de ser um multiplicador de votos. O jovem é o cara que vai pra rua fazer campanha, é o cara que está o tempo todo na internet falando de política, é o cara que vai convencer os amigos. Então, esse jovem da região metropolitana de Belo Horizonte é importante se o Bolsonaro quiser ganhar a eleição. Mas tem outro grupo bem diferente desse jovem que o Bolsonaro precisa chegar, ele precisa, né, falar com essa população, que são as mulheres do norte de Minas, as mulheres pobres do norte de Minas. Porque se o Bolsonaro conseguir crescer, nem que seja um pouquinho nesse eleitorado, ele vai estar atacando o eleitorado do Lula. O norte de Minas é a região que se parece muito com o Nordeste, é uma região pobre, é uma região que tem sido reduto do PT nas últimas eleições. Então, se o Bolsonaro ele quiser ganhar do PT, ele precisa fazer o quê? Chegar nesse eleitorado, tirar esses eleitores do Lula. E para isso ele vai ter que usar dinheiro, meter dinheiro, é auxílio, é promessa de criação de emprego, é o diabo.
E mais do que isso, ele precisa de alguma figura popular que seja popular em Minas Gerais entre essas classes mais baixas, né, o pessoal da classe D, classe E, que vá abrir caminho para o Bolsonaro. O Bolsonaro precisa de alguém que seja popular nesse segmento de população, né? Ficou até meio redundante isso, popular entre a população, mas é isso. O Bolsonaro precisa de uma figura dessas para abrir caminho nesse eleitorado. Porque se o Bolsonaro chegar sozinho, se a propaganda do Bolsonaro chega sozinha nessas regiões, esquece, não vai dar certo. É melhor que tenha já uma figura para levar essa propaganda. Mas além disso, além desses dois públicos, tem mais um terceiro que é importantíssimo, que é o público do sul de Minas. O público que vive em cidades de tamanho médio, que não chegam a ser cidades grandes como Belo Horizonte, mas também não são pequenas vilas. E são cidades, né, em grandes regiões com uma população toda voltada quase para a atividade agropecuária, né? Se você olhar o sul de Minas, ele quase que vive do agro. Se você olhar a região do Triângulo, é a mesma coisa. Apesar de haver uma diferença de densidade populacional, por isso que se for escolher uma, escolha o sul de Minas, que é mais densa, tem uma população maior. Essa região que é pautada pelo agronegócio. Então, o que é preciso fazer? O que o Bolsonaro teria que fazer para conseguir ganhar nesse público? É só demonizar o PT e fazer esse povo acreditar que o MST vai voltar a infernizar todo mundo. E é claro, aproveitar para dar um subsídio aí pro agro, torrar um dinheiro público, né? E aí o Bolsonaro tem a chance de reverter a situação dele na eleição. Pois bem, pessoal, espero que esse vídeo não chegue na mão de ninguém da campanha do Bolsonaro. E se chegar também, dane-se, porque Lula ou Bolsonaro, qualquer um que ganhar é bandido, né? Eu quero que o rachador vá pra cadeia. Eu quero que o molusco maldito e corrupto, que tem diálogo cabuloso com vocês sabem quem, também vá pra cadeia. Então tô aqui fazendo um exercício, uma análise de estratégia eleitoral. Vocês me digam o que vocês acham disso aí, tá bom? Um abraço pra todo mundo e até a próxima.